Então, gente, eu inocentemente acreditava que, por exemplo, aqui temos primeiro ano, que todas as correções da primeira, segunda, terceira e quarta semana caberiam em um dia só, em uma gravação só, mas infelizmente não é isso que aconteceu. Então, a partir de agora eu vou postar só os vídeos das próximas semanas. Às vezes eu vou juntar a semana 2 com a semana 3 porque o vídeo fica pequeno, mas se ficar grande eu vou colocar um de cada vez. Então vocês fiquem atentos naquela imagem que eu coloco na capa do vídeo e na descrição do título dele, tá bom? São do PET da segunda semana do nono ano. Atividade um. República é uma expressão abrangente e amplamente utilizada. Letra A. O que para você vem a ser república? Escreva sua opinião a respeito. Então aí é uma questão aberta, você vai colocar a sua opinião, o que você acha que é república. E aí eu coloquei aqui o que é república em termos do dicionário informal. O termo república deriva do latim res publica e significa literalmente coisa pública. Isso é, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos. E aqui nessa imagem que eu coloquei ao lado, é a imagem da República, justamente da nossa. Essa aqui é a Marianne. Essa mulher está representada em todas as notas brasileiras no verso. Aquele não é um homem que está estampado lá, né? Tem algumas moedas também que tem ela. É a Marianne. Esse nome foi escolhido, né, desde a Revolução Francesa, que era o nome mais comum que tinha, que era Marie Anne na França. Então, desde então, o nome dela é Marianne. Lembrando que a Revolução Francesa foi um marco muito importante, né, para as pessoas abrirem a mentalidade na questão da república, né, do absolutismo, né, dos desmandos e mandos dos reis, enfim. E tem mais algumas coisas presentes aqui nessa imagem que remetem aí à Revolução Francesa. Por exemplo, nós temos aqui esse barrete, essa touca que ela está usando. Essa touca foi usada pela primeira vez por aqueles revolucionários que derrubaram a Bastilha, que foi o marco inicial da Revolução Francesa. Aqui ela está sentada no que foi o trono da família real Bragança, né? E aqui, mais ou menos dá para vocês verem direito, nós temos uma serpente, a serpa, representada aqui. A serpe, né? Eu falei serpa, é serpe. É o símbolo da dinastia dos Bragança. E aí, hoje em dia, né, nós temos movimentos no Brasil que são monarquistas. E no caso, esse trono, ele é desenhado sem ninguém, ele é representado sem ninguém, somente a serpe aqui em volta, protegendo o trono, esperando o retorno, né, de um herdeiro real para ocupá-lo. Essa é a utopia que carregamos aí juntamente com os monarquistas. Mas enfim, aqui esse manto verde também deixou de ser aquele manto aveludado da República, eles colocaram um manto verde na, na figura da Marianne, colocou aqui uma espada dizendo que qualquer coisa fosse preciso, utilizariam a força, né, na guerra, convocava os exércitos para poder defender essa república. O branco representa a paz, né? No fundo tem um estandarte, né? Com aqui atrás com uma areola aqui, como se estivesse deixando a imagem mais para um tom de santificação. E tá escrito aqui, não dá para vocês verem, mas a data da proclamação da República. E se você analisar bem, ela tem até aquele meio que parece aquele símbolo do meio da nossa bandeira. E aqui tem os símbolos da nossa república. Bom, enfim, tem mais outras coisas nessa imagem também que podem ser analisadas, mas vamos parar por aqui, senão a gente fica muito tempo falando só da imagem. Mas eram só umas curiosidades que eu queria deixar aqui para vocês. Letra B. Agora navegue nesse link e conheça alguns significados que essa expressão possui. Aí a gente
pegou, colocou aqui república, é uma palavra que descreve uma forma de governo em que o chefe de Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos e exerce sua função durante um tempo limitado, que no nosso caso no Brasil é de 4 em 4 anos a uma nova eleição. E também está escrito aqui, a república, do latim res publica, coisa pública, é uma estrutura política de Estado ou forma de governo. Letra C. Compare o que você acabou de descobrir com aquilo que você escreveu antes sobre a república. Aí você vai comparar e vai dizer se é a mesma coisa, né? Se bateu a resposta, se república era isso mesmo que você pensava. Também é uma resposta pessoal. Letra D. Você notou mais semelhanças ou diferenças entre o seu entendimento e aquele que você encontrou? Então, se o seu pensamento foi igual a este que você encontrou os conceitos, você vai colocar que foi semelhante. Se foi diferente, você coloca que foi diferente e em quais aspectos. Atividade 2. Depois de assistir ao vídeo de animação sobre o Marechal Deodoro, registre os motivos que fizeram Deodoro renunciar ao cargo de presidente do Brasil. Aí eu coloquei os motivos para vocês aí. O autoritarismo de Deodoro da Fonseca desagradava muitos. Ele quis até fechar o Congresso. Então ele teve problemas para governar com o Congresso, ele ameaçou fechar o Congresso, ele desagradava os seus colegas políticos. Houve um encilhamento, que é aquele momento, né, da política do Rui Barbosa, que eles pensaram assim, que imprimindo mais dinheiro, colocando mais dinheiro na economia, a economia ia, né, dar um salto para frente, as pessoas começaram a pegar esse dinheiro emprestado e investir em outras coisas pessoais que não tinham nada a ver para movimentar a economia e de repente deu um travamento, encilhou, parou aquilo, que esse encilhamento que inclusive é comparado até a uma corrida de cavalos, né, que quando o cavalo sai correndo em disparada, do nada ele trava, ele empaca. Foi assim que aconteceu com a economia. Então foram crises econômicas, crises políticas e a primeira revolta armada que ameaçou bombardear o Rio de Janeiro se ele não renunciasse. Aí ele foi e renunciou. Atividade 3. Participação política é uma expressão extremamente abrangente, possuindo por isso inúmeros significados. Durante a Primeira República, a participação política dos brasileiros nas eleições era reduzida à Constituição de 1891. Deixava muita gente de fora. Nessa época, somente 6% da população brasileira podia exercer o direito ao voto. Letra A. O que para você vem a ser participação política? Escreva sua opinião a respeito. Aí eu coloquei uma resposta aqui. Agir politicamente não se restringe ao voto ou a participar de estruturas partidárias e governamentais. Fazer política é buscar compreender os problemas que nos afetam direta e indiretamente, seja no âmbito pessoal, coletivo ou institucional. Encontrar e aplicar soluções, posicionar-se e atuar. Somos todos seres políticos, todas as nossas ações são políticas. Nossas atitudes expressam e comunicam valores. Partilhamos cotidianamente da construção de uma cultura social de respeito ou não aos direitos humanos. E essa também é uma resposta pessoal que você vai colocar, né? Porque participação política não é só ir ali votar, né? Não é só fazer manifestação e tal. Não. É você entender, participar e cobrar aquilo que você quer, aquilo que você almeja para o seu país, para a sua cidade, para o seu estado. Letra B. O atual sistema político brasileiro permite ao povo a oportunidade de escolher seus representantes no governo. Você acredita que sempre foi assim? Justifique a sua resposta. Não, gente, nem sempre foi assim. No Brasil, houve um momento em que as pessoas não exerciam sua cidadania de forma abrangente, no período da República Velha, por exemplo, com o voto de cabresto, onde o voto não era secreto e as pessoas eram coagidas a votar em candidatos escolhidos pelos coronéis, e na ditadura militar, onde o voto não era direto, ou seja, não havia participação popular na escolha do presidente. Correto?
Letra C. Depois de ler sobre a Constituição de 1891, registre quem eram os brasileiros que tinham direito a votar nas eleições e quem não podiam votar. De acordo com a Constituição de 1891, votavam homens maiores de 21 anos alfabetizados e são excluídos mulheres, analfabetos, mendigos, padres, os religiosos em geral, né, e os soldados. Então é isso, chegamos ao fim de mais uma correção e aguarde que virá a próxima.